Os discursos de presidentes na Assembleia Geral das Nações Unidas têm sempre uma boa repercussão na mídia de todos os países do mundo inteiro. Esse ano, por exemplo, destacaram-se a presidência do Brasil, do Irã e Estados Unidos. Mas quem verdadeiramente explodiu nas redes sociais foi a fala do presidente uruguaio José Pepe Mujica. Escreveu o jornal O Globo. O presidente americano Barack Obama, chefe do maior exército do mundo, ficou por cima de todos, ao menos dos números dos tweets. Mas o crescimento de Mujica foi significativo. Superou a presidente brasileira, do iraniano, após suas falas no púlpito das Nações Unidas. Enquanto eles caíam, as palavras dos ex-guerrilheiro uruguaio eram espalhadas pelos ventos, do Twitter, pelas Américas e pelo mundo inteiro. Isso ocorreu, penso, porque nos últimos tempos, nenhum homem público conseguiu com tanta sensibilidade, poesia e inteligência resumir a angustiante situação que vive hoje a humanidade. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse ser humano extraordinário que é Dom Pepe Mujica. Está com 78 anos. O atual presidente uruguaio é um político que eu posso dizer único no mundo. Aliás, sua vida muito movimentada, insólita, em muitos aspectos, já forneceu material para muitos livros. Uma reportagem sobre José Mujica, intitulada O Presidente Mais Pobre do Mundo, correu o planeta e tornou conhecido um político que vive com apenas 10% do salário que deveria receber como presidente da República do seu país. Sem verbas extra, sem verbas de representação, sem pagamentos por conta, recebe seu salário e gasta apenas 10%. Mais recentemente, em entrevista concedida à rede estatal chinesa de comunicação, Mujica disse: "Eu não sou pobre. Pobres são aqueles que precisam de muito mais para viver. Esses são os verdadeiros pobres. Eu tenho o suficiente. Sou austero, sóbrio, carrego poucas coisas comigo. Porque para viver não preciso muito mais do que tenho. Luto pela liberdade. E liberdade é ter tempo para fazer o que a gente gosta." E acrescentou: "Deve-se trabalhar muito. Mas não me venha com essa história que trabalhar é apenas isto. Que viver é apenas trabalhar. Viver tem muito mais." Dom Pepe Mujica, considerado o presidente de república mais pobre do mundo, porque recebe mensalmente $12.500, mas guarda para si apenas $1.200, cerca de R$ 2.750.
os restantes 90% são entregues à ZONG, que constrói casa para os uruguaios mais pobres. Não tem conta corrente em nenhum banco, nem usa cartão de crédito. Certa vez, falando sobre o seu salário reduzido, disse Dom Pepe: esse dinheiro me basta. E tem que bastar, porque há outros uruguaios, milhares de uruguaios, que vivem com muito menos do que eu, diz Mujica. Dom Pepe Mujica dirige o seu próprio automóvel. Não tem um carro de luxo, nem na frente e atrás carros de segurança. Ele dirige o seu carro. Um Fusca azul, ano 1987. Carro que já tinha antes de ser presidente. Vive numa pequena chácara, nos arredores de Montevidéu, no Rincón del Cerro, onde planta as selgas que ele vende no comércio local. Pessoalmente, alimenta todos os dias seus cachorros e suas galinhas. Opera seu próprio trator. Diz ter alma de camponês e quer voltar a plantar flores. O único sinal que ele é um homem importante é a presença discreta por perto da sua chácara de uma viatura com 2 policiais a bordo. No último inverno, Dom Pepe Mujica determinou que a mansão oficial da presidência da República do Uruguai, que ele nunca ocupou, fosse aberta para abrigar moradores de rua que encontrasse alojados em casas de acolhimento do governo. A casa oficial, que ele nunca morou, porque viveu lá na sua aldeia, na sua casinha, e continuou lá. A casa oficial se transformou na morada daqueles colhidos nas ruas à madrugada, que não tinham lar, que não tinham abrigo. Antes disso, ele já tinha vendido por 2,7 milhões de dólares a residência de verão da presidência da República em Punta del Este. Punta del Este já foi o balneário mais célebre do mundo. E apesar de perder a sua pompa com a ditadura que teve no Uruguai, volta cada vez mais a ser o grande local dos milionários do mundo inteiro na época do veraneio. Pois a residência que o presidente da República do Uruguai lá tinha, que brilhava para receber autoridades e grandes lideranças, ele mandou vender 2.700.000 dólares pela residência de verão. Dom Pepe foi um importante guerrilheiro. Tupamaro, muito mais conhecido na época como Comandante Facundo, Mujica passou 14 anos na cadeia, sendo que metade desse tempo esteve confinado em uma cela solitária. Sem filhos, há 40 anos casado com a senadora Lúcia, a mais votada na eleição passada, que também militou contra a ditadura e que igualmente doa grande parte dos seus vencimentos. Falando sobre o presidente do Uruguai, o jornalista Walter Pernas, que escreveu um romance sobre a vida dele,
disse que Mujica chama a atenção por sua forma humana de tratar as pessoas, como se expressa por seu jeito do campo, por suas roupas simples, pela forma como vive. Chama a atenção porque sai do que habitualmente é um político no mínimo. Um político no mundo esnobe e se achando superior. Em comum, os entrevistados de Walter, para escrever este livro, ressaltaram o lado fraternal de Mujica, sua preocupação com o que é humano e sua convicção do que ser humano for forte, todo o resto funciona. Repito, e a convicção de que o ser humano for forte, todo o resto funciona. Dom Pepe também é conhecido por suas frases certeiras. Algumas semanas, quando falavam na possibilidade dos Estados Unidos bombardear a Síria, disse o presidente uruguaio: o único bombardeio admissível na Síria é de leite em pó, biscoitos e alimentos, não armas. Dias atrás, nessa tribuna, o senador Paim, meu querido amigo conterrâneo, transcreveu nos anais da casa formidável discurso humanitário de Dom Pepe. O pronunciamento do presidente uruguaio, sem dúvida, merece essa honraria, porque se trata de um documento favorável à ciência e condenando as guerras como solução dos problemas políticos que comoveu meio mundo. Senhor presidente, falo em alguns trechos que considero tocante, de um discurso de cerca de 3.000 palavras certeiras de José Mujica. O combate à economia suja, ao narcotráfico, ao roubo, à fraude e à corrupção, pragas contemporâneas, procriação por esse antivalor, esse que sustenta que somos felizes se enriquecermos, seja como seja. Sacrificamos os velhos deuses imateriais. Ocupamos o templo com o Deus mercado, que nos organiza a economia, a política, os hábitos, a vida e até nos financia em parcela de cartões a aparência da felicidade. Parece que nascemos apenas para consumir e consumir. E quando não podemos, nos enchemos de frustração, pobreza e até autoexclusão. Nossa civilização montou um desafio mentiroso. E assim como vamos, não é possível satisfazer esse sentido de esbanjamento que se deu à vida. E isso se massifica com a cultura da nossa época, sempre dirigida pela acumulação e pelo mercado. Prometemos uma vida de esbanjamento e, no fundo, constitui uma conta regressiva contra a natureza, contra a humanidade no seu futuro. Civilização contra a simplicidade, contra a sobriedade, contra todos os ciclos naturais. O pior, civilização contra a liberdade que supõe ter tempo para viver as relações humanas, as únicas que transcendem o amor, a amizade, a aventura, solidariedade, a família. A política, eterna mãe do acontecer humano, ficou limitada à economia e ao mercado. De salto em salto, a política não pode mais se perpetuar e, como tal, delegou o poder, se entretém aturdida lutando pelo seu governo. Debochada marcha da historieta humana, comprando e vendendo tudo, inovando para poder negociar de alguma forma o que é inegociável. Há marketing para tudo, para o cemitério, os serviços fúnebres, as maternidades,
para pais e mães, passando pelas secretárias, pelos automóveis e pelas férias, tudo é negócio. Todavia, as campanhas de marketing caem deliberadamente sobre crianças e sua psicologia para influir sobre os adultos e ter, assim, um território assegurado no futuro. Só houve provas de que essas tecnologias bastante abomináveis e, por vezes, conduzem às frustrações e muito mais. O homenzinho médio de nossas grandes cidades perambula entre os bancos e o tédio rotineiro dos escritórios, às vezes temperados com ar-condicionado. Sempre sonha com as férias e com a liberdade. Sempre sonha com pagar as contas até que um dia o coração para. Um adeus. Haverá outro soldado abocanhado pelas presas do mercado, assegurando a acumulação. A crise e a impotência da política, incapaz de entender que a humanidade não escapa, nem escapará dos sentimentos de nação. Sentimento esse que está quase incrustado em nosso código genético. E aí adverte Mujica: continuarão as guerras e, portanto, os fanatismos, até que talvez a mesma natureza faça um chamado à ordem e torne invioláveis nossas civilizações. Talvez nossa visão seja demasiado crua, sem piedade, e vemos ao homem como uma criatura única, a única que é acima da terra, capaz de ir contra sua própria espécie. Volto a repetir, porque algumas chamam a crise ecológica do planeta de consequência do triunfo avassalador da ambição humana. Esse é o nosso triunfo e também a nossa derrota, porque temos impotência política e nos enquadramos em uma nova época e temos contribuído para a sua construção sem por isso nos darmos conta. E por que digo isso? São dados, nada mais. O certo é que a população quadruplicou e o PIB cresceu pelo menos 20 vezes no último século. A população quadruplicou, mas o PIB cresceu 20%, 20 vezes mais no último século. Desde 1990, aproximadamente a cada 6 anos, o comércio mundial duplica. Poderíamos seguir anotando dados que estabelecem a marcha da globalização. O que está acontecendo conosco? Entramos em outra época aceleradamente, com os políticos enfeites culturais, partidos e jovens, todos velhos, ante a pavorosa acumulação de mudanças que nem sequer podemos registrar. Não podemos manejar a globalização, porque nosso pensamento não é global. Não sabemos se é uma limitação cultural ou se estamos chegando aos limites nossos biológicos. E aí fala o presidente uruguaio: não foram as repúblicas criadas para vegetar, mas ao contrário, para ser um grito na história, para fazer funcionais as vidas dos próprios povos e, portanto, as repúblicas que devem às maiorias e devem lutar pela promoção das maiorias. Seja o que for, por reminiscências feudais que estão em nossa cultura, por classismo dominador, talvez pela cultura consumista que rodeia todas as repúblicas frequentemente em suas direções, adota um viver diário que exclui, que se distancia do homem de rua. Esse homem da rua deveria ser a causa central da luta política das repúblicas. Os governos republicanos deveriam se parecer cada vez mais com seus respectivos povos, na forma de viver, na forma de se comprometer com a vida. Ouçam bem, amigos, em cada minuto no mundo se gastam 2 milhões de dólares
em ações militares nessa terra. 2 bilhões de dólares por minuto em inteligência militar. Em investigação médica de todas as enfermidades que avançam enormemente, cuja cura dá às pessoas uns anos mais de vida, a investigação cobre com apenas 10% para fazer as investigações. Esse retrocesso, do qual não podemos sair, é sério. Assegura ódio, fanatismo, desconfiança. Fonte de novas guerras. E isso também, esbanjamento de fortunas. Eu sei que é muito fácil, poeticamente, autocriticarmos-nos, pessoalmente. Eu creio que seria uma inocência nesse mundo plantear que há recursos para economizar e gastar em outras coisas úteis. Eu seria possível, novamente, se fôssemos capazes de exercitar acordos mundiais e prevenções mundiais de políticas planetárias que nos garantissem a paz e dessem para os mais fracos a garantia que não temos. Aí haveria enormes recursos, imensos recursos, para deslocar e solucionar a maior vergonha que paira sobre a Terra. Mas basta uma pergunta. Nesta humanidade hoje, onde seria sem essa existência dessas garantias planetárias? Então, cada qual esconde armas de acordo com a sua magnitude. E aqui estamos, porque não podemos raciocinar como uma espécie apenas como indivíduos. E é interessante essa afirmativa do presidente uruguaio. Até que os homens não saiam dessa pré-história e arquive a guerra como recurso, quando a política fracassa, essa é a larga marcha e o desafio que temos daqui adiante. E o dizemos com conhecimento de causa. Conhecemos a solidão da guerra. No entanto, esses sonhos, esses desafios que estão no horizonte, implicam lutar por uma agenda de acordos mundiais que comece a governar nossa história, a superar passo a passo as ameaças à vida. A espécie, como tal, deveria ter um governo para a humanidade que superasse o individualismo e primasse por recriar cabeças políticas que acudam ao caminho da ciência, e não apenas o interesse imediato dos que governam e nos afogam. Paralelamente, devemos entender que os indigentes do mundo não são da África ou da América Latina, mas da humanidade toda. E esses devem, como tal, globalizado, empenhar-se em seu desenvolvimento para que possam viver com decência e de maneira autônoma. Os recursos necessários existem, estão nesse momento sendo depredados. Esbanjamento da nossa civilização, feito por alguns, ao contrário da imensa maioria. Madame Pepe, apesar desse seu tom frio e duro, é um otimista. O homem pode levar a agricultura ao mar. O homem pode criar vegetais que vivem na água salgada. A força da humanidade se concentra no essencial. É incomensurável. Ali estão as mais potentosas fontes de energia. O que sabemos da fotossíntese? Quase nada. A energia no mundo sobra se trabalharmos para usá-la bem. É possível arrancar tranquilamente toda a indigência do planeta. É possível criar estabilidade para as gerações vindouras, que se conseguirem raciocinar como espécie e não só como indivíduos. Levar a vida à galáxia e seguir com esse sonho conquistador que carregamos em nossa genética. Mas para que todos esses sonhos sejam possíveis, precisamos governar a nós mesmos, ou sucumbiremos porque não somos capazes de estar à altura da civilização em que fomos desenvolvidos. Esse é o nosso dilema. Não nos entranhamos apenas remendando consequências.
Pensamos nas causas profundas, na civilização do esbanjamento, na civilização do usa, tira, que rouba tempo malgasto de vida humana. Esbangamento de questões inúteis. Pense que a vida humana é um milagre, que estamos vivos por um milagre e nada mais vale do que a vida. E que nosso dever biológico, acima de todas as coisas, é respeitar a vida, é impulsioná-la, cuidá-la, procriá-la, entender que a espécie é o nosso nós. É o que eu queria falar, senhor presidente, do discurso fantástico de José Mujica na ONU, mas que também, especialmente, trazer informações mais detalhadas sobre esse político que deveria ser espelho e exemplo para todos os homens que atuam politicamente nesse mundo. Você, telespectador que está me assistindo, você sabia, você já assistiu na televisão, nos jornais, esses fatos da vida do Mujica? A gente pega uma televisão, a gente pega um jornal, e as notícias são as mesmas. Então, ultimamente, não dá para assistir a televisão. É a violência, mais a violência, mais a violência, mais a violência. E falando nisso, meu amigo, querido Cristóvão, eu não entendo a decisão dos estudantes, dos professores de São Paulo, que fizeram uma manifestação em solidariedade dos que fizeram o quebra-quebra, dizendo que vão contratar advogados e tudo mais para fazer a defesa dos que fizeram o quebra-quebra. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Podiam fazer qualquer coisa, para fazer uma manifestação imensa, essa pacífica, para os quebra-quebra não aparecer, em solidariedade aos quebra-quebra, ao direito deles irem de quebrar. Isso aparece no jornal. Eu vi 4 vezes na televisão ontem. Mudava e dava a mesma coisa. Mudava e dava a mesma coisa. Esse exemplo de homem é qualquer coisa fantástica. Nós temos uma identidade. A nossa presidenta também sofreu. É uma irmã de Mujica nessa época de vítima da ditadura, do arbítrio e da violência. 12 anos de solitária. Nem o nosso querido chefe-irmão lá na África do Sul teve tanto. 27 anos, mas não tanto de solitária. E saiu. Várias vezes vou ao Uruguai com a caravana dos deputados do Mercosul. E a pergunta que mais emociona, conversando com os uruguaios, já era antes sobre o Mujica. Ele lançou sua candidatura, como nós sabemos, o Uruguai, a Suíça da América, plena democracia a vida inteira, um país muito rico, era o trigo, era o vinho, era o turismo, era o jogo. O Uruguai era um país, um parâmetro de vida alta. De repente, erros e equívocos, a lã, e o comércio da lã diminuiu, ele era o maior produtor de lã, com a presença do sintético. Com a luta interna de Tupamaros e tudo mais, o turismo se esvaziou, e o Uruguai entrou em crise. E a crise foi para a ditadura. Os Tupamaros lutaram, porque nessa vida toda do Uruguai tinham 2 partidos, os brancos e os colorados, os 2 da burguesia. A rigor, o mais positivo, uma vida mais social, mais preocupada não existia, embora a justiça seja feita. O Uruguai era um país onde praticamente não existia miséria. Vendo a ditadura, veio a resistência.
E na resistência, a confusão toda. Retomada da democracia, tanto o Colorado quanto os blancos não tinham maioria. E se fez uma aliança, no início parecendo quase que impossível, mas a verdade é que a aliança ganhou a primeira eleição e agora está lá novamente com Mujica. Havia interrogações com relação a Mujica. Era um homem identificado com aquelas pessoas que lutaram para fazer a democracia, um homem de esquerda, e o que faria no governo. Lá está. Um grande governo. Um governo sério, um governo responsável, um governo onde ele, muitas vezes, tem se unido junto Mujica e a presidente Dilma, tem feito um esforço enorme com relação, por exemplo, à Argentina, com relação ao Paraguai, com relação à Venezuela, com relação ao Mercosul, com relação à situação da América. Mas o que eu quero chamar a atenção, e o que eu acho que deveria realmente ser algo de exemplo, de símbolo, é a vida do Mujica. É a sua personalidade. É aquilo que ele é. Olha, eu tive, Cristóvão, um exemplozinho. O Itamar. O Itamar não queria morar como vice-presidente, não queria morar no Palácio do Jaburu. E como presidente também. Alugaram uma casinha no Lago Sul. Ele ia do lado os seus auxiliares. E queria ficar por lá. Foi um esforço enorme que tínhamos que fazer para que o Itamar aceitasse. E aquilo, eu me lembro das reuniões que era considerado um escândalo. Tu tem que respeitar as instituições, o povo está acostumado a vê-las desse jeito. Se você fizer isso que você está fazendo, vai cair no ridículo. O Mujica não. Mora na granja que ele tinha, que ele tem uma pequena granja lá no interior de Montevidéu, plantando e criando as suas vacas e produzindo seus frutos, que ele vende ali e continua vendendo. E é presidente da República, morando nessa casinha, usando o seu Fuca de 30 anos atrás, usando a roupa que ele usa sempre, inclusive todo mundo se vê, todo mundo de gravata, impertinado, ele sem gravata. Esse é o homem. Ganha $12.700 por mês, gasta 10%. Os 90% é distribuído na construção de casas populares. Palavras comovem, mas exemplos arrastam. É uma grande verdade. Esse é um homem que está dando um exemplo ao mundo inteiro. Que a presidência não lhe subiu a cabeça, que ele não enlouqueceu. Quantas vezes a gente vê isso? Até em eleição de alguma da prefeitura. Um homem simples, modesto, de repente se impertiga e pensa que é o rei da terra porque tem um determinado cargo. Eu acho, eu não sei, disse que não adianta. Nessa minha longa vida pública, eu tenho debatido, analisado muitas vezes com a imprensa essa angústia que ela tem por buscar coisa ruim. Se pega um telefone e quer falar com alguém da imprensa que sai uma notícia, quer pegar a capa de jornal, descubram uma coisa bem feia, bem suja, e você ganha. Mas coisas possíveis, positivas, realmente espetaculares que acontecem no Brasil, essa não acontece nada. Essa não existe. Eu me lembro que lá, se vai tempo, quando a primeira vez
Eu participei num rebanhão na igreja aqui, em pleno carnaval. O ginásio aqui lotado, cerca de 20 mil, sei lá quantas jovens, dançando no carnaval, mas dançando as lutas da igreja, as músicas da fé e do carinho. Isso chamou a minha atenção. Eu respeito o carnaval, acho que o carnaval é uma festa, o povo tem direito, mas é de se salientar que no meio disso tudo tem esse fato. Pela exclusividade do absurdo que isso pode acontecer. Os jornais de Porto Alegre do Brasil não publicaram nada. Não saiu nada. Não o meu discurso, o acontecimento. Não era notícia. Eu acho que exemplos como o de Mujica, como exemplo do nosso herói Mandela, lá na África do Sul, 27 anos de cadeia, a maneira com que ele fez a reconciliação de século entre brancos e negros e conseguiu evitar uma guerra civil interminável, e conseguiu plasmar um país, são coisas que deveriam realmente ter mais respeito na humanidade. Senador Simão, o senhor provoca muitas reflexões que não serão viáveis de fazer aqui diante do tempo curto que a gente tem com outros senadores querendo falar. Mas eu queria começar pelo discurso. Eu devo lhe dizer, senador, que quando eu vi o discurso do presidente Molina, eu fiquei com uma tremenda inveja de que a nossa presidente não é capaz de fazer um desse. Nem os anteriores a ela. A cabeça, não é pelo estilo, não é pela beleza do texto, porque isso um assessor faz. Não, não é isso. É a cabeça. A cabeça de ver que o nosso modelo de crescimento econômico se esgotou, que a gente precisa de uma nova proposta. Eu sinto, senador Simão, e o senhor não sabe o que é isso, mas eu sei, porque eu sou gordinho, eu acho que nós sofremos da síndrome do gordo. A gente prefere o prazer de uma lasanha hoje do que as veias limpas de colesterol daqui a 5 anos. É isso que o Brasil está fazendo. Nós estamos olhando o imediato, sem olhar o longo prazo. E a melhor metáfora não, a melhor visualização disso são as nossas avenidas coalhadas de carro. O carro é o colesterol da cidade. Mas nenhum de nós resiste a ter um carro sabendo que isso vai interromper as vias. Nenhum resiste a um carro sabendo que isso vai aumentar o tempo de transporte de um lugar para outro, se todos tiverem. E não podemos proibir que os que quiserem comprar, comprem. Mas o lado do carro serve para tudo. Nós queremos consumir tanto hoje, como a lasanha que eu disse que o gordinho come, nós queremos consumir tanto hoje que estamos sacrificando o futuro na energia que vai ter que se acabar, no aquecimento global, que vai ameaçar a vida das nossas gerações futuras. Nós sofremos da síndrome do gordo na civilização mundial e no Brasil. Não tem como continuar crescendo dessa maneira. Nós temos que escolher com clareza onde é que a gente cresce para atender os necessitados e onde é que a gente decresce naqueles que têm um consumo supérfluo. E aí vem a vida do Molina. O Molina é um exemplo de que é possível viver com muito menos. Aliás, Keynes, grande filósofo, grande... E ele é gordinho. Ele era bem gordinho. Ele escreveu um livro, Quanto Basta? Ele calculou quanto basta para uma pessoa viver bem, satisfeita e feliz. Ele calculou isso. E não era socialista, um capitalista. Nós temos que saber o quanto é que basta para nós, para garantir que esse basta sirva também às nossas gerações futuras. E aí, depois de dizer que eu senti muita inveja de não ter um presidente que fizesse um discurso desse, a nossa presidente fez um discurso pequeno, primário, sobre esse negócio de espionagem, que não tem o que reclamar. Espionagem ou a gente consegue evitar ou não adianta reclamar, porque o espião vai continuar fazendo.
Espião é para isso, é para fazer secretamente. Não adianta querer ter regras de espionagem. Regra de espionagem é conversa. Espionagem não aceita regulação. E o discurso dela foi para isso. Eu acho que querendo olhar o público interno. Eu fiquei com inveja. Aí depois fui com desejo de ver nós todos seguindo o exemplo da austeridade do Molina. Claro que dá para a gente viver sem uma porção de vantagens que a gente tem. Claro que dá. Claro que é possível isso. Mas nós nos acostumamos. Até porque quem fizer do jeito do Molina aqui vai ver como é excêntrico. E ninguém quer ser excêntrico porque cheira mal. Agora, quando o homem é presidente, deixa de parecer excêntrico, vira um exemplo para a juventude. Quando ele passa a usar o mesmo carro tantos anos, os jovens começam a se perguntar, para que trocar de carro de tantos em tantos anos? Quando ele usa o mesmo pullover, ano depois de ano, não tem por que mudar de pullover, gente. As pessoas começam a perguntar, para que ter tantos? O Molina é um exemplo, não apenas no conteúdo do seu discurso, como também na sua prática de vida. É possível, sim. Outra reflexão é sobre uma pergunta que o senhor fez dos professores pagando... Uma parte da sua parte. Eu não tinha me dado conta. Você falando agora que eu não senti na hora, a não ser uma sensação estranha. Mas eu estou me dando conta aqui também, quando eu vi o Mujica, fiquei com uma inveja tremenda. Eu fiquei com uma inveja muito grande. Era uma sensação diferente. Eu olhava aquilo... Inveja. Mas quando você falou, eu também senti. Eu queria um presidente que fizesse um discurso desse. Falasse para o mundo. Eu senti uma inveja. Falasse para a civilização. Eu esperava esse discurso da presidenta Dilma durante a Rio+20. Em vez disso, ela falou de o que está fazendo aqui. Que aquele povo, aqueles nem entenderam, nem sabiam o que era, nem ligaram. Esse era o discurso que ela podia fazer de um país com 200 milhões de habitantes, e não de um país pequeno como o Uruguai. De um país que tem todos os problemas do mundo, não do Uruguai, que nem tanto, não tem mais tantos. Isso de austeridade, eu queria até citar um exemplo aqui, senador Mozarildo. Quando eu era governador, eu recebi aqui o ex-presidente Mário Soares, na casa de governo. E ele perguntou se ali era a minha casa. Isso não, presidente. Eu moro num apartamento, mas aqui é a casa do governo. E ele disse, quando eu era presidente, eu continuei morando no mesmo apartamento. Não me mudei. E eu fiz uma pergunta estúpida e recebi uma resposta inteligente. Eu disse, mas presidente, como é que o senhor fez com a sua segurança? Porque eu tentei ficar no meu apartamento e depois de 15 dias os seguranças disseram que não tinha como, porque eles não tinham onde dormir, porque os vizinhos estavam reclamando, e eu me mudei. Ele olhou para mim e disse, mas, governador, eu fui eleito para ser presidente, isso é um problema do segurança. Eles que resolvessem o problema, eu é que não ia me mudar da minha casa. Mas a gente não se acostuma com isso. Nós estamos viciados. A verdade é que a gente não proclamou a República ainda. A gente mora em palácio. Esse é um exemplo. Até os Estados Unidos, que é um país de concentração de renda, o lugar que mora o presidente chama-se casa. Aqui chama-se palácio. Não se chama casa, é palácio. Nós nos acostumamos com isso. Mas mudando de assunto, o senhor falou dos professores pagando advogado para os chamados vândalos. Como explicar isso? Eu vou dizer, a minha ideia, a minha impressão, é que os que vão nas passeatas pacificamente, fazendo reivindicações, eles querem mudar o Brasil. Por exemplo, aumentar o salário do professor. São desiludidos com a situação que está aí. Os que vão quebrar não são desiludidos, são desesperados, nunca tiveram nada. Eles querem quebrar e não mudar o Brasil. Só que, a partir de um certo momento, os desiludidos ficam desesperados. Quando uma greve de professor passa de um certo tempo, eles deixam de ser desiludidos e ficam desesperados. Esse pagamento de advogado por professor é um pequeno passo anterior à realidade do desespero que vai chegar naqueles que hoje são apenas desiludidos. Eles ainda não vão quebrar, mas já estão pagando o advogado de quem quebra. E se nós não tomarmos cuidado, todos vão virar quebradores de vidraça.
Todos. E não venham dizer que eu estou incentivando, que eu estou fazendo prosélito. Não, eu estou alertando, que para mim é óbvio, posso estar completamente enganado. Mas a desilusão, a partir de um certo momento, se transforma em desespero. E depois da desilusão que quer mudar o país para consertar o que está errado, no desespero você quer quebrar o que está aí. Nós estamos muito perto de que os desesperados virem uma multidão. E como é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Nós somos os líderes desse país. Não vai dar mais para ficar indiferente. Já não dá mais para ficar indiferente. Mas não é só indiferente dos que quebram vidraça. É indiferente dos que destroem floresta, dos que não erradicam o analfabetismo, dos que mantêm 3,5 milhões de crianças trabalhando. Nós já temos vândalos demais. Não precisava desses meninos. E o pior é que quer se consertar com a polícia. É preciso polícia. Eu não estou aqui dizendo que não deve prender os que fizerem isso. Deve sim. Mas eu não vi a polícia ainda dizer o que é que está na cabeça desses meninos que foram presos. O que me preocupa hoje é porque esses meninos saem da escola, do trabalho, do namoro, da igreja, até do boteco, para ir quebrar vidraça. É tão mais divertido ficar ou na escola, ou no trabalho, ou com a namorada, ou tomando uma cerveja. Por que isso de ir quebrar vidraça, inclusive correndo riscos? Por que usar máscara? Aí tem que entender o porquê disso. E não como impedir na marra, como eu vi que o governador de São Paulo vai tentar. Pode até conseguir, uma vez, 2 vezes, na Avenida Paulista, mas depois não vai conseguir no subúrbio. Tem agência bancária em todos os lugares da cidade. Eles não podem quebrar no canto, vão quebrar no outro. Porque hoje eles dispõem da arma da internet para se mobilizar. Então, eu acho que é isso. É prova de que os professores estão começando a sair da desilusão para cair no desespero. E, a partir desse momento, fica incontrolável todo o processo. Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência. Acho que Vossa Excelência é um bom exemplo para essa casa. Tenho dito isso várias vezes. Várias vezes Vossa Excelência, na sua tribuna, falou menos para nós do que para uma reflexão em voz alta daquilo que Vossa Excelência pensa e daquilo que deseja. Eu fico a me perguntar por que nós não temos condições. Eu me considero, na verdade, uma pessoa que não deu certo. Eu era um guri quando entrei na política. E sonhador com esses jovens. Fui presidente da UNE, da UE, andei, comecei na época do Petróleo é Nosso. Época bacana, do Dr. Getúlio, liberdade, democracia, o governo de Juscelino. É uma cidade vibrou no debate, na discussão, na luta. Eu, sinceramente, naquela luta, achava que nós estávamos no caminho. O Brasil estava crescendo, estava desenvolvendo, estava avançando. O petróleo de um lado, Volta Redonda do outro. A energia elétrica, como Furnas, Três Maria. Um governo explosivo em crescimento, como o de Juscelino. Eu acho que o caminho de Brasília era um grande caminho. A vitória de Jânio Quadros, eu botei no lote. Mas aqueles 7 meses do Jânio Quadros me impressionaram. Ele realmente tomou posição, fez, avançou, andou, reabriu relações com o mundo. O fracasso da renúncia dele, aquela renúncia que até hoje ninguém entende. Fracasso do Congresso Nacional. Naquela época não existia nenhuma relação. A renúncia do Jânio não tinha nada a ver com militar, com coisa nenhuma, ninguém estava preparado. Ninguém está preparado. O duro foi o Congresso Nacional. Derrubar o vice-presidente que devia assumir e querer implantar
verdadeiro regime de exceção com o presidente da Câmara. E a partir daí, essa degradação. E essa foi crescendo. O duro dos militares no Brasil, o duro da ditadura, é que além de tudo que é de errado que eles fizeram, eles foram um governo medíocre nas ideias, na dignidade, na seriedade. Podiam tentar pelo menos acertar. Não, cada coronel tinha uma... começou a criar a sociedade de economia mista para botar militares como dirigente. E a coisa foi piorando. Eu diria que nós, na oposição, teve uma oposição que merece respeito. Nós, do velho MDB, fizemos muito isso. Muito. E parte da igreja, que a igreja, no geral, no Brasil, participou da ditadura, deu força, botou Deus e o crucifixo na frente das caminhadas pela pátria, com Deus e lá o quê, que estavam levando para a ditadura. Mas muita gente da igreja trabalhou por essa causa. Mas eu não sei o que acontece no Brasil. A gente não consegue vencer o tal de jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo. Não consigo entender. Eu não consigo entender, por exemplo, que o PT... Olha, eu sempre olhei com inveja do PT. Eu fui convidado para entrar e senti vontade de entrar. Mas naquela altura, eu achava que nós devíamos ficar ali unidos até a Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que nós tínhamos que ficar, fazer a campanha, convocar a Assembleia Nacional Constituinte. E para a Assembleia Nacional Constituinte admitir candidaturas avulsas, convocar a Assembleia Nacional Constituinte, excluir esses partidos, e se formariam os grupos dentro da Assembleia, se agrupariam os grupos, se organizariam os grupos, e feita a Assembleia Nacional Constituinte, se teria um prazo de 6 meses para se criar os partidos. Mas a verdade não é que faltaram ao Brasil grandes nomes. Se nós olharmos com calma e com meditação, vocês não vão ver, nem vou citar aqui porque eu estaria fazendo injustiças, mas nós tivemos nessa história, nesses anos do Brasil, nomes extraordinários, nomes fantásticos. Dom Helder Câmara, Dom Evaristo, Celso Furtado. Nós tivemos grandes nomes que se nós estudarmos a sua biografia, não ficam a dever a nenhuma das pessoas pelo mundo inteiro. Gente do bem, gente querendo fazer. Por que essa gente não conseguiu se reunir? Porque nós não conseguimos, nós não temos até agora nenhum grupo que se tenha feito no sentido, não, esse grupo tentou, fez. O que está acontecendo que nos impede, nós brasileiros, de nos organizarmos nesse sentido? Eu falava contigo, Cristóvão, e outras pessoas aqui, nós estamos vendo as coisas no início, logo que nós assumimos, com a presidente Dilma, a gente se reuniu e debateu. Não vamos deixar a Dilma solta, ela aí ficando à mercê dos grupos que estão ali radicalizando, cobrando, dando o que se recebe. Vamos criar um grupo aqui que independente, que vai e diga para ela, a senhora adote a posição que tem que ser da moralidade, da dignidade, da seriedade, do progresso, do desenvolvimento, e nós estamos com a senhora em troco de nada. Não conseguiu. Não conseguimos. No fim, está aí. E essa falta de consistência. Por isso que esse entendimento da senadora Marina com o governador de Pernambuco, a gente olha com respeito, não sabe nem o que vai acontecer, porque pelo menos foi uma tentativa. Pelo menos foi uma coisa de novo, com essa velha república das velhas coisas. Vai lá e me troca. Pega o fulano, dá um ministério, pega o Bertano, demite fulano. Tem sido assim.
quando entrou o PT, eu achava que ia mudar. Eu recebi o Lula, me perdoe o Zé Disseu, jantando na minha casa. Quando me convidaram para participar do governo, eu disse, porque eu votei no Lula na primeira vez, e votei com alegria. Digo, é essa vez, nós vamos lá, nós vamos chegar lá. E ele tinha tudo para dar certo, e deu. Cá entre nós, teve muitas coisas positivas no governo dele, não vamos deixar de reconhecer. Mas no essencial, naquilo que o PT representava, naquilo que o Brasil precisava, ele não deu certo. Ele viu essas coisas. Não é que ele não pudesse fazer um acordo com o Maluf para apoiar o prefeito de São Paulo para ganhar, isso tudo bem. Mas não precisava tirar uma fotografia abraçado com ele para botar na fotografia na televisão, nos jornais todos, de que era aquilo. Essas coisas que fazem hoje a gente ver que o PT é o PT. Não tem uma gota a mais do que o PSDB quando foi governo. E nós somos nós, não fizemos nada em lugar nenhum. E eu estou aqui me despedindo, 83 anos, e me pergunto, mas por que eu não fui advogar? Por que eu não fui continuar lecionando na universidade? Por que eu não fui cuidar da minha família, dos meus filhos, que pelo menos teriam algum patrimônio que eu deixasse agora nessa mulher? O que somou? Aonde eu errei? Mas aí eu tenho que usar o plural, me perder. Aonde nós erramos nessa questão de não encontrar um caminho? Eu entendo aqui. Às vezes que nós tentamos, com relação, por exemplo, agora, com o governo da Dona Dilma, que nós tentamos reunir e chegamos a ter uma maioria que elegeria o presidente da casa e tudo mais. É que acho, inclusive, aqueles que estavam ali, com essa disposição, foram os primeiros que caíram. Um é presidente disso, outro é presidente daquilo, outro é secretário daquilo. Quer dizer, o sonho, a perspectiva de ser era pequenininha. E com 10 tostões, trocaram um sonho por um cargo. Eu acho, senhor presidente, com toda sinceridade, estou vendo as reações da união da Dilma com o governador de Pernambuco, causando algo que a mim é estranho. Eu não vou discutir agora se o Partido Socialista tem fulano, beltrano. Quem de nós pode atirar a primeira pedra pelas companhias A, B ou C, porque todos os partidos hoje têm de todo mundo. Tem de tudo nos partidos. Eu não vou deixar de reconhecer que a presidente Dilma, no seu governo, avançou. É uma mulher que merece o meu respeito, minha admiração. É difícil a posição da Dilma, eu sei. O Lula é o dono do partido, o Lula criou o partido. O Lula, quem está ali, entrou por causa dele. Qualquer coisa que tem hoje no PT é o Lula que fez. A Dilma veio do PDT para chegar no PT e se elege presidente. Mas ela não tem o PT. Ela está lá condicionada. De um lado do MDB, do outro lado do PT, do outro lado... Cada partido querendo alguma coisa. E esse Congresso não teve condições de ter vida própria. Não sei, meu Cristóvão, mas eu olho com inveja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Pode parecer estranho, mas aquele debate entre o Congresso e o presidente, onde os republicanos digam o que disserem, mas estão lá, inclusive contra a opinião pública americana, é a favor do Obama, acho que eles devem autorizar de uma vez o orçamento. Como é que o país vai ficar sem orçamento, sem poder gastar? Correndo o risco de repente não pagarem as dívidas e terem um carimbo de caloteiro. E eles estão lá, lutando, dando duro e estão enfrentando. Aquele Congresso existe. Realmente existe. Mas nós
Não sei. Sinceramente, não entendo e não compreendo. Por isso que quando eu vejo um homem como o Mujica, eu podia falar. O doutor Ulisses é um homem que nunca fez nada que não fosse se dedicar de corpo e alma à vida pública. A dona Mora era viúva. Seu primeiro marido era muito rico. E ela deu procuração para o doutor Ulisses para ele administrar os bens do ramo. Lá para tanto veio alguém dizer que os bens da dona Mora estavam vindo quase que a asta pública. Que um estava desalugado, não sei o quê, não pagavam o imposto da prefeitura, sabe? Aí entrou alguém e reuniram e deram uma procuração para a terceira pessoa. O doutor Ulisses não tomava conhecimento. Ele absolutamente não tomava conhecimento. Dinheiro era uma coisa que para ele usava aquilo. Ele, como presidente do MDB, naquela altura era o único partido da oposição, tinha um carrinho velho, a coisa mais ridícula que tinha, e ele andava naquele carrinho. Ele foi eleito presidente da Câmara, então botaram ele naquele carro moderno que existia, e naquela época era uma coisa inédita. Hoje, com o negócio de telefone, todo mundo vai considerar até uma piada, mas era uma coisa excepcional, o carro do presidente da Câmara que tinha um telefone, não sei. Ele tinha um telefone, a gente usava o telefone. Ele foi me pegar em casa para um jantar festivo da presidente, ele tinha sido eleito presidente entre um grupinho da família dele. E quando nós sentamos no carro, ele veio, sentou no carro, sentei, de repente tocou o telefone ali. O que é isso, Zé? É o telefone, doutor Luiz. Mas que telefone? Mas de onde esse telefone veio parar? Ele não tinha reparado que estava num carro novo. Ele pensava que era o fordeco dele que ele estava usando. Não se tinha dado conta da coisa. Esse era o doutor Ulisses. Um homem preocupado com o conjunto, independente de ganhar ou deixar de ganhar, nunca nomeou esse aqui ou aquele lá. Nós temos muitas pessoas assim. O Celso Furtado emocionava a gente. Eu falando com ele, e ele com aquele livro, com aquele conhecimento, com aquela cultura fantástica que ele tinha, ele pega o Celso Furtado, a análise que ele faz do Nordeste, nós já podíamos estar com o Nordeste no caminho certo há muito tempo. Há muito tempo. E na hora, o máximo que ele conseguiu com o Tancredo foi ser, se eu não me engano, ministro da Cultura. Nós queríamos botar ele no ministro do Planejamento, ministro da Coisa, terminou o ministro da Cultura para não ficar fora. Porque nós achávamos, eu fui um dos que disse para o Tancredo, mas Tancredo, o doutor Tancredo, vai ficar ruim nós fazermos isso nesta hora e não botar o Celso Furtado, que estava lá no exterior, era professor com brilho nas universidades da França. Ele não está vindo aqui desempregado, não está vindo, não, ele está deixando a Sorbonne para vir aqui. Assim. Aí ele pegou o ministério. Nós felizes da vida, vai pegar o ministério, vai pegar o planejamento, vai pegar a cultura. Não que ele tinha condições e capacidade imensa para ser o ministro da Cultura. Mas no Brasil, naquela altura, ele podia ser o homem do Nordeste. Então eu não sei. Quando nós fizemos uma briga, eu encarei com uma alegria enorme. Embora a imprensa fosse contrária, a criação da TV do governo. Eu achei que criar a TV Brasil seria um passo muito grande e muito positivo no sentido do sentimento nacional. E o governo criou. Mas a TV que eu imaginava que o governo ia criar era uma espécie da televisão de Londres do governo. Uma empresa que é qualquer coisa de fantástica, de espetacular. Uma empresa para levar a cultura, levar o desenvolvimento. E o Brasil fundou. Eles argumentam, e até eu posso ter que concordar, que a imprensa só deixou ela aparecer e ela só está andando
com 0 ponto não sei quanto de ouvinte, porque ela é fraquinha assim como ela está. Se fosse uma grande empresa, ela teria se destruído. Mas, na verdade, o que eu defendo é que alguma coisa deve ser feita. E eu estou saindo. Mas o Cristóvão, que está entrando, fica a ti e a alguns uma grande responsabilidade. É a responsabilidade de fazer isso. Não precisa ser partido. Pode ser desse partido, daquele partido, mas um grupo que tem esse pensamento, que tem esse princípio, que se reúna. Lá pelas tantas vamos chamar a direção da Rede Globo, lá pelas tantas vamos chamar a representação da RBS e vamos conversar. Vamos ver, planejar o futuro do Brasil, como deve ser feito, mas fazer alguma coisa. Por enquanto nós temos que nos contentar a ouvir o Cristóvão, a achar que o que diz é uma maravilha, e irmos para casa e ficar tudo do mesmo jeito. Eu lamento isso, presidente. Sinceramente lamento. Por isso que eu vejo com alegria a união da senadora e do governador de Pernambuco, porque apenas ela exagera. Mas eu vejo com alegria quando eu vejo a manchete: terminou a velha república. Que terminou a velha república, eu nasci em 1930, e na época eu não disse, me contaram depois, o que se falava é que terminou a velha república com a vitória da Revolução de 30. Mas até agora não começou a nova república. Vamos ver, senhor presidente. Obrigado pela exagerada tolerância de Vossa Excelência.